Então, obrigada pelo convite. Vamos falar sobre alimentação e sobre estilo de vida, porque para emagrecimento, se a gente confiar só em medicações, a gente vai conseguir continuar repetindo os erros dos últimos 50 anos, né? Que a gente não para, a gente está assistindo no nosso plantão médico a população ficar doente, ganhar peso, e esse ganho de peso, apesar de ter aumentado em 3 vezes, o diabetes tem aumentado 7 vezes. Então, com certeza, tem algo muito perigoso acontecendo, e só as medicações que a gente tem como ferramenta, elas certamente não são suficientes. Então, a gente precisa mesmo conversar muito sobre isso para conseguir começar a mudar o mindset das pessoas em relação à alimentação saudável e à saúde mesmo, né? Onde que a gente encontra ela. É interessante, exatamente. Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar. Porque hoje nós estamos vivendo um mundo cada vez mais globalizado, com mais informações, cada vez mais disponíveis. As pessoas têm essa facilidade que não tínhamos há 30 anos atrás, né, de buscar a informação e a informação cada vez mais atualizada. E apesar disso, as pessoas mais conscientes, buscando a saúde, buscando muitas vezes o emagrecimento, bom, o que nós estamos observando? Um crescimento progressivo da obesidade e em pessoas cada vez mais jovens, e observando também um crescimento absurdamente elevado do diabetes, que antes do diabetes, vamos falar da resistência à insulina, da síndrome metabólica, que é a síntese da esmagadora maioria das doenças que nós observamos hoje, né? É da síndrome metabólica que vem no futuro o infarto, o AVC, o próprio Alzheimer, que já é chamado de diabetes tipo 3, e todas as doenças degenerativas. Por que isso acontece? Porque as pessoas, apesar de estarem cada vez mais conscientes na sua experiência, na sua visão, apesar dessa consciência maior, isso não está funcionando em algum ponto. Em algum ponto essa conta não está fechando. São os profissionais os profissionais de saúde que estão orientando errado, são as pessoas que não conseguem ter uma correta aplicação do que é necessário para o emagrecimento, para evitar essas doenças. O que está acontecendo? Eu acho que essa pergunta é ótima, porque com certeza, sim, nós como profissionais de saúde estávamos orientando errado, os próprios profissionais de saúde estão doentes. Então, quando a gente olha a nossa volta no plantão, os nossos colegas, quantos dos nossos colegas têm síndrome metabólica, quantos dos nossos colegas têm diabetes, têm obesidade e têm várias doenças relacionadas a isso. Então, com certeza, está tudo errado, porque senão a gente, além de estar orientando errado, nós mesmos não estaríamos doentes, né? Então, qual que é o problema que está acontecendo agora? Quando a gente não entende aonde agir, a gente não tem como acertar. Então, a gente só consegue resolver um problema quando entender que ele existe. Se a gente voltar, olhar para a década de 70, porque essa obesidade e esse diabetes começaram a crescer nos últimos 50 anos só. Antes disso, a gente não sofria com esses problemas. Então, se a gente olhar para trás, será que o problema era falta de academia há 50 anos atrás? Será que o problema era falta de aplicativo para contar caloria? Será que o pessoal não tinha MyFitnessPal? Não tinha Fat Secret? Não tinha. Será que o problema era a caloria dos rótulos? Não existia caloria nos rótulos, pessoal. Ninguém contava caloria. Não tinha uma academia de crossfit por esquina. E ainda assim, a população há 50 anos atrás não era obesa. Você olha as fotos de pessoas na praia, na fila do cinema, na fila do orelhão, que não existe mais orelhão, as pessoas eram magras. O que aconteceu de uma hora para outra? Agora, na pandemia, você olha o supermercado, você olha a fila do banco, a fila para entrar nas lojas, está todo mundo acima do peso. Então, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Não é uma coisa só, mas a gente tem várias dicas do que está errado. Quando a gente olha para a obesidade contando caloria, dá no que dá. Esse fracasso e esse monte de pessoas engordando e contando ponto e contando ponto do Vigilantes do Peso. O pessoal, não dá certo contar caloria, porque o nosso corpo não tem um contador de caloria. O nosso corpo, ele responde hormonalmente aos alimentos. E o que mudou dessa resposta, desse ambiente à nossa volta dos últimos 50 anos para cá? A gente não tinha tanta comida processada, a gente não comia lanche o tempo inteiro. Tem estudos mostrando, nos Estados Unidos sempre tem mais dado do que aqui, então eu vou me basear neles.
mas na década de 70, a média da população era comer 3 vezes ao dia. E em 2014, essa média já passou para 6 vezes ao dia. Então, no meio desse período aí, quando tudo começou a piorar, o que a gente sabe que aconteceu de marco grande? As pessoas começaram a comer mais vezes ao dia e surgiram os alimentos ultraprocessados nesse meio tempo. E também, obviamente, aquela pirâmide alimentar, porque nunca na história da humanidade, até então, o governo tentou mandar no que uma pessoa deveria comer. Daí, na década de 70, surgiram os guidelines com a pirâmide alimentar, mandando a gente comer 80% dessa pirâmide de carboidrato, 60% de carboidrato, e deixar as gorduras saudáveis lá no topo da pirâmide. E nisso ninguém falava do açúcar, estava todo mundo com medo da gordura. Então, da década de 70 para cá, muita coisa mudou. A gente mudou a quantidade de carboidratos que comia, os grãos ficaram mais baratos, o açúcar ficou mais barato, e os produtos industrializados fáceis de carregar na bolsa não eram um pedaço de picanha, nem uma saladinha com brócolis, né? O que é fácil de carregar na bolsa para você conseguir comer de 3 em 3 horas? É fácil carregar lanchinho. O que tem no lanchinho? Não tem gordura saudável, não tem ômega 3 fede peixe, não dá para fazer produto processado com gordura boa, não tem fibra bem feita, tem só aquelas fibras que não servem para nada, totalmente desmembradas, né? Tem muito açúcar, tem muito sal, com muito açúcar, você não sabe o que você está comendo, e principalmente, né, tem esse trigo cheio de agrotóxicos. Então, assim, muita coisa mudou, e esse resultado está sendo uma experiência em humanos que não está dando certo. Então, hoje em dia, só se você tiver informação suficiente, você vai conseguir sair dessa manada aí que continua adoecendo. A gente não está conseguindo resolver o problema. A gente não está sendo eficiente. Por isso que eu e o Moacir estamos aqui hoje falando, porque a gente não desiste, né, Moacir? Interessante essa colocação sua, que é fato, né? A sociedade ela tem novos hábitos principalmente pela tecnologia desenvolvida, e aí micro-ondas, a própria facilidade de se comprar hoje alimentos congelados, pré-prontos, processados, ultraprocessados. Isso é muito ruim para a nossa saúde, é muito prático, é muito fácil, é muito rápido, é fast, né? Tudo hoje é fast, mas isso trouxe um preço muito alto a se pagar. Mas você também não acha que os próprios profissionais, e eu vejo muito isso, os próprios profissionais de saúde, e vou além, as próprias associações, e aí as associações para o diabetes, as associações de nutrologia, de nutrição, e por aí vai, com as guias, com as linhas. E eu nem estou falando só da pirâmide alimentar, que a minha filha aprendeu a pirâmide alimentar com 60% de carboidratos essa semana agora na escola. É mesmo, que difícil. Continua sendo ensinado, né, para as crianças. Aí ela veio me perguntar, porque aqui em casa não entra pão, não entra biscoito, não entra essas coisas. Não é também um chancelamento, porque as associações, por exemplo, nós temos, se não me engano, foi 1863, se não me engano, talvez tenha sido o primeiro grande tratado, né, tratado da corpulência, que fala isso. Talvez tenha sido um dos primeiros livros de dieta, do Bente, clássico. Ele tenta várias intervenções para emagrecer e nada funciona, e lá pelas tantas ele consegue o emagrecimento através de uma mera mudança da matriz alimentar. Ele não deixa de comer menos, ele tenta fazer exercício, não funciona, ele fica até muito mais forte, muito mais disposto, fala, mas não perde peso. Com muita fome, ele é ótimo. Ele dá mais fome, e isso em 1800, se não me engano, 1863. Quantos anos tem isso? Depois nós temos aquele experimento do Kiss, o experimento de Minnesota, né, de 1944, que faz uma restrição calórica severa, menos severa do que muitas dietas hoje. Eu já ia falar, 1.500 calorias, o Starvation Experiment. Então é bem diferente do que a gente imagina. E aí você tem pessoas com queda de cabelo, com unha fraca, desesperadas por comida, não dormem, estressadas, emagrecem, óbvio, qualquer intervenção alimentar emagrece, por pior que ela seja no primeiro momento, mas se demonstrou absolutamente ineficaz. Isso em 1941. Olha os experimentos que nós estamos falando e quanto tempo tem isso. E depois você tem vários experimentos
os ratinhos de Wade, várias questões que demonstram que essa questão de contagem de caloria não funciona, que comer de 3 horas não é uma intervenção inteligente, e que essa quantidade de carboidrato somente refinado definitivamente não é a melhor. Não é também um chancelamento dessas associações e são muitos profissionais que orientam esse tipo de intervenção. Não, tem que contar caloria, tem que comer menos, tem que passar fome, tem que fazer exercício. Não é esse o problema também? As pessoas ouvem isso e falam, mas então eu sou gordinho mesmo, genético, eu não tenho o que fazer. Não é um pouco isso também, além dos alimentos processados disponíveis? Estou ouvindo agora, voltou, né? Ah, voltou. Então, sim, o que eu acho é que com certeza tem esse componente. A gente tem que parar de ser inocente também, de achar que tudo são flores. Mas, na minha opinião, boa parte dos profissionais que propaga como papagaio, repetindo o mesmo conselho, eles nunca pararam para pensar. Por que eles nunca pararam para pensar? Porque eles estão inseridos, eu já fui uma delas. Eu achava que jejum era loucura, que não dava para viver sem carboidrato, que você teria hipoglicemia, que eu ia perder minha massa magra, eu já fui. O cérebro precisa de carboidrato, né? Exato, porque a gente aprende num contexto, num cabresto. E qual que é o problema? A gente não aprende nutrição, a gente aprende a repor nutriente na faculdade, como médico. E aí, qual que é o maior problema disso? Quem que patrocina os maiores estudos? Quem que patrocina os congressos? Então, a gente vive num contexto, é como se fosse no aquário mesmo do peixinho. A gente não consegue enxergar além, a gente tem o próprio cabresto dos patrocínios e etc. Então, é todo um ponto de vista que faz um contexto, porque eu não acho que nenhum médico fale assim, eu quero prejudicar o meu paciente, eu quero que ele tenha uma queda do metabolismo. Claro. Então, assim, mesmo os nutricionistas que se insultam da gente falar, né, que ninguém precisa de carboidrato, que o açúcar é tão essencial, a glicose é tão essencial para o nosso cérebro, que a gente tem vários meios de fabricar, mesmo sem comer. E é por isso que a gente está aqui até hoje, porque os homens das cavernas, eles não tinham iFood, eles não tinham barrinha de cereal, e eles não sabiam a próxima vez que eles iam ter um alimento. E o pior, eles não conseguiam guardar. Do tipo, peguei um bisão gigantesco, vou comer o bisão inteiro. Não dava, porque a gente tem um limite de estômago. Vou guardar o bisão para daqui 5 meses, vou congelar para o inverno todo. Não existia luz, não existia geladeira. Então, a gente convivia, assim, 100% do nosso dia incluía períodos sem comer. Então, isso, assim, basta pensar para entender, olhar para trás. A gente chegou aqui por causa desse mecanismo que nos fez evoluir. Agora, os nutricionistas e os médicos, eles estão tão inseridos num contexto que só existe uma forma, pensando nas calorias, que eles não conseguem sair desse contínuo, né? E aí, o que muitas vezes tem acontecido? Os próprios médicos doentes, os próprios nutricionistas querendo resolver a própria saúde, acabam encontrando alternativas. E aí, tudo começa a fazer sentido. Então, a gente realmente, eu acho que na fase que a gente está, a gente precisa desaprender para aprender de novo. E a gente também não pode ser inocente, porque boa parte das insulinas que são vendidas no mundo, por exemplo, são para os tipo 2, para os diabéticos tipo 2. A porcentagem de insulina que é vendida para os tipo 1, eles são em muito menor escala. É do tipo 80% é diabetes tipo 2 ou mais. Então, qual que é o problema? Jejum intermitente, por exemplo, se você fizer 3 vezes por semana, 24 horas por semana, comer uma vez por dia, o que acontece? A gente já tem relato de caso publicado. Eu fui até o Canadá para conhecer esse médico. Em 5 dias, um diabético que usava insulina há 20 anos deixa de precisar de insulina. Vocês acham que essa informação é interessante para a indústria farmacêutica? Também não é interessante. Então, a gente precisa de todos esses componentes. O seu profissional que ainda não entendeu que, por exemplo, diabetes tipo 2 é uma doença relacionada à alimentação. Você vai resolver essa doença como? Melhorando a alimentação. Só com remédio, o diabetes vira uma doença progressiva, que não tem cura e vai piorando a cada dia. Obesidade é a mesma coisa. Se você continuar querendo enxergar a obesidade como uma questão matemática de caloria, desculpa, meu amigo, essa conta não vai fechar e a população vai continuar ficando diabética e obesa, com risco de câncer, de Alzheimer, e esses números não vão parar de aumentar. Então, eu acho que é todo um contínuo dessa crise. São os profissionais que não aprenderam direito, os profissionais estão adoecendo, continuam replicando esses péssimos conselhos.
a população continua ficando doente e as medicações continuam sendo vendidas como a principal maneira de reverter esse processo. Estão falando aqui que a gente não respeita o nutricionista de maneira alguma. Eu estou, inclusive, me colocando no meio, porque eu achava que... Sim, nós aprendemos dessa forma também. Né? Eu aprendi dessa forma na faculdade também. Também aprendi isso. E não são todos, né, doutora? Nem eu, nem a doutora estamos dizendo que são todos. Cada vez mais eu tenho observado profissionais que estão reaprendendo esse processo, estão na vanguarda e estão transformando a vida dos seus pacientes, cada vez, graças a Deus, né, cada vez mais. Mas, infelizmente, ainda é um número grande e chancelado pelas próprias associações. Exatamente. Porque as linhas guias, os protocolos das associações pregam um diabético que seguiu a orientação das sociedades de diabetes. Ele vai tomar metformina e as biguanidas e as sulfonilureias o resto da vida. E com certeza, lá pelas tantas, ele vai precisar de insulina, porque com 60% de carboidrato... E o pior, não, né? Não a gente tem estudos caríssimos em humanos, não é para falar que foi com o ratinho, com o cachorrinho, não. A gente tem estudos gigantes em humanos mostrando que dieta low fat, baixa em caloria, restrição calórica, apesar de funcionar, ela funciona mesmo, gente. Se você trancar um ser humano num laboratório, ela funciona. A gente tem um monte de estudo mostrando que funciona. O problema é que a longo prazo, ninguém aguenta viver em restrição calórica contínua. Você fica obcecado por comida, você perde cabelo, você fica intolerante ao frio, você fica mal-humorado, depressivo. Tem uma série de efeitos colaterais de restringir caloria cronicamente. Então, a gente fica insistindo em patrocinar estudos com baixa caloria, eles não são sustentáveis a longo prazo, pelo menos para os pacientes resistentes à insulina. Então, a crítica a esses nutricionistas não existe uma dieta que sirva para todo mundo. Low carb também não é para todo mundo. Agora, para uma pessoa que quer emagrecer, ou para uma pessoa que está diabética, um nutricionista prescrever aveia, tapioca, pão multigrãos e trocar a batata normal por batata doce e o arroz por arroz integral, você está prescrevendo açúcar para um paciente que não tolera mais glicose dentro do sangue. E é por isso que o açúcar está aumentado. Então, o que os nutricionistas precisam entender é que eles têm muito poder, porque a gente vai curar essa principal doença metabólica do mundo através da dieta. Então, eles têm que entender que eles são tão importantes que quando eles orientam mal um paciente, eles estão prolongando e piorando a doença deles. E é por isso que eu, por exemplo, o meu Instagram, eu me sinto muito feliz de poder retribuir para as pessoas que querem informação para melhorar a saúde. Ter um canal desse para poder falar, para a gente como médico, é muito gratificante ter um canal que a gente possa falar essas informações importantes, porque tem um monte de gente na escuridão ainda, repetindo sem querer resolver o problema. Quando a gente começa a resolver o problema dos pacientes e dos nossos próprios problemas, né, a gente percebe o quanto essa cultura de medicalização das doenças relacionadas à dieta estão fazendo problema, porque não é ou um ou outro. Você tem a opção de escolher, lógico, você pode falar, olha, eu não quero restringir carboidratos porque eu não gosto, tudo bem. Desde que você saiba que usar medicações para emagrecer, por exemplo, quantas pessoas já não aplicaram Saxenda, o Victose, e falam, eu emagreci, mas depois que eu parei de usar, voltou tudo. Por que será que voltou tudo? Porque a medicação não resolve. Ela pode servir como uma ponte? Pode. As medicações servem para isso. Agora, você não pode achar que você tem uma escolha ou um ou outro. Tratar uma doença cujo problema é dietético com medicações não resolve o problema. Então, você vai ter que mudar os seus hábitos. Mas eu não quero mudar hábito. Tudo bem, é uma escolha sua. Mas você precisa entender que uma doença relacionada à dieta, as péssimas escolhas alimentares e a hiperalimentação, comer o tempo inteiro, você não vai conseguir resolver esse problema só com medicamento. E foi isso que eu, como profissional, aprendi, o Moacir aprendeu e as nutricionistas aprendem. Então, não é culpa da nutricionista que faz isso. Agora, a culpa é ela ver um paciente melhorar, ver a glicemia melhorar, cair uma glicada de 3 pontos em um mês e falar, não, é perigoso, cetogênico é perigoso para o paciente diabético. Isso é ignorância e faz mal à saúde do seu paciente. Então, você como nutricionista, não é culpa sua não ter aprendido, agora é culpa sua não querer entender, porque você está fazendo mal para os pacientes, tirando eles desse estilo de vida. Então, a gente precisa só ser adulto com os problemas, né?
Você tem o direito de saber e você tem o direito de escolher. Agora, você não pode achar que medicamentos substituem mudanças de hábito. Mudança de hábito é superior. Não é à toa que a gente está aqui, né, Moacir? É interessante essa questão, porque nós tivemos muitos conceitos. Eu me formei na década de 90, isso já vai há alguns anos. Nós aprendemos algumas coisas, e eu tive a curiosidade de estar pesquisando, parece que continua sendo ensinado. Uma das coisas que muitos profissionais ainda se valem é a questão o diabético, se entrar em jejum, uma pessoa que entrar em jejum vai ter cetoacidose. Uma coisa é cetose. Outra nutricional. Coisa é cetoacidose. A diferença é uma neblina, uma garoa com um tsunami. É só isso. Isso aí. Você não consegue entrar em cetoacidose apenas com dieta. Cetoacidose é uma questão do diabetes descompensado. E nós temos várias coisas que nós aprendemos, a contagem de calorias, o próprio fato de que o cérebro não pode ficar sem glicose, porque a glicose, ele só usa glicose. O cérebro consegue usar 70% de acetato de beta-hidroxibutirato sem nenhum problema. E caso ele precise de glicose, ele precisa, tem a gliconeogênese, tem todos os processos bioquímicos que assim suprem. Mas o importante, para todos os profissionais de saúde que estão nos escutando aqui, é que nós precisamos buscar a vanguarda. A doutora Maísa deu um exemplo muito bom com relação à reversão de diabetes. O Dr. Jason Fung, que se não me engano, ele é Toronto, né, que ele atende em Toronto. Exato. Ele faz reversão de diabetes com insulina independente, e já se tem observado, inclusive, a renovação das ilhotas de Langerhans ali no pâncreas. Então, outra coisa que a gente aprendeu na faculdade, né? Diabético não tem cura. Diabético isso é mentira, é uma doença, né? Mentira, é uma doença crônica que não tem cura, não tem reversão. Eu tenho um programa de emagrecimento que é uma coisa muito eficiente, mas muito simples. Vários pacientes revertendo o diabetes. Eu tenho pacientes lá que eram insulina dependentes e não são mais, um simples estilo de vida. E não é passar fome, não é contar caloria, não precisa fazer exercício, não tem nenhum grande esforço. É simplesmente mudando a matriz alimentar. E é perfeitamente possível você recuperar reduzir a pressão arterial, passar a dormir melhor, ter mais energia, volta ao vigor sexual, que muitas vezes a pessoa, eu não tenho mais vigor sexual por causa da idade. Não é isso, perde peso, recupera. Então, é perfeitamente possível. E você falou muito bem a questão dos grandes laboratórios, dos grandes conglomerados, né? Porque, volta e meia, eu converso com alguns profissionais, ou até mesmo alguns colegas meus, mas eu fico atualizado porque eu vou em congresso. Aí, ir em congresso, você vai simplesmente saber qual é o novo medicamento. Porque quem patrocina o congresso de medicina, de farmácia, de bioquímica, de nutrição, seja lá do que for, é alguma indústria, principalmente as indústrias farmacêuticas, que querem esse cliente, que é um excelente cliente, um diabético, que tem que tomar sulfonilureto, tem que tomar glipeclamida, inibidor de GLP-1, tem que tomar insulina. Quanto que esse cara rende para a indústria farmacêutica? Então, não é em congresso, pessoal. Estar atualizado não é em congresso. Pode e deve ir, mas a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Mas sim, não é por aí que a gente vai. Inclusive, o Jason Fung, que a gente está falando, nefrologista, eu fui para Toronto, eu passei um tempo com ele, eu sou do Fasting Method, né? Eu sou consultora médica do Fasting Method. Então, assim, o que é importante você saber? Se você é diabético tipo 2, porque eu estou vendo os comentários aqui, se você é diabético tipo 2, sim, jejum é tratamento para hiperinsulinemia, mas diabéticos tipo 2 precisam de acompanhamento médico. Por quê? Porque você precisa ajustar as suas medicações para qualquer mudança de dieta. Então, mesmo que você fale, eu só vou cortar carboidrato. Se as suas medicações estão programadas para o seu dia a dia, comendo bastante carboidrato, até restringir o seu pão e o seu arroz pode gerar hipoglicemia, porque você estava programado para a sua dieta do passado. Principalmente se usa insulina, né, doutor? Exato. Principalmente quem usa insulina. Então, não dá para fazer, apesar de ser tratamento, não dá para fazer sem acompanhamento médico, tá, pessoal? Mas sim,
ficar sem comer para pacientes diabéticos é exatamente o que eles precisam para se livrar de anos e anos e anos de acúmulo de açúcar, de déficit de energia, de metabolização de carboidrato acumulado no fígado. Então, conforme você vai fazendo janela restrita ou jejum intermitente, você vai se livrando desse excesso de açúcar. O Dr. Moacir falou aqui da pressão alta. Sim, a gente tem estudos que basta você jantar mais cedo, fazer uma janela restrita de alimentação, não é nem jejum longo, é jantar cedo, igual a sua avó fazia. Em 5 semanas, você deixa de precisar, ou você tem que ajustar para menos a sua medicação para pressão. Melhora a sua resistência insulínica. Então, obviamente, o que a gente está falando aqui é muito importante, mas não tem a ver com medicação. E os próprios pacientes também colocam mais poder em cápsulas do que em hábitos. Então, se você vai falar assim, olha, dá para jantar mais cedo, dá para pular algumas refeições por semana, dá para fazer isso, ninguém se interessa. Aí você fala assim, ó, uma live sobre suplementos. Aí, lota de pessoa querendo saber que cápsula que ela pode tomar. Sim. Então, é importante vocês entenderem que os hábitos são tão importantes que a gente estuda agora sem mexer em medicação. A gente modificando hábitos. E aí, eu não estou falando para você que está me ouvindo pela primeira vez falar de jejum, eu não estou falando para você ficar 3 dias sem comer. Você pode, você aguenta. Mas você pode começar a fazer pequenos ajustes que já vão te ajudar. Por exemplo, em vez de comer 6 vezes por dia, por que você não volta para o passado e come só café da manhã, almoço e jantar? Isso já traz um ganho. E se você conseguir jantar mais cedo? Então, vocês entendem que existe uma escada que dá para ir subindo devagar ou subindo rápido, mas dá para você transformar a sua saúde com pequenos hábitos que não são pequenos. Eles são gigantescos para a sua saúde. A gente, resumindo a vida moderna, o que a gente faz? A gente acorda, tem um estudo muito legal de aplicativo de celular que fez isso em 2016, se eu não me engano. Do momento que a gente acorda, às 6 horas da manhã até a meia-noite, as pessoas não param de comer. Em média, são 15,4 horas comendo sem parar. E a maior parte da ingesta dos alimentos se dá depois das 6 da tarde. Então, o que é a nossa vida moderna resumida? A gente dorme cada dia menos, a gente come da hora que abre o olho até ir dormir, e a gente come mais à noite do que de dia. A nossa biologia, nós como seres humanos, pensa que é muito recente que a gente vive nessas cidades cheias de luz, de celular e de aparatos eletrônicos. Lá no passado, a gente só enxergava a presa de dia. A gente só conseguia caçar de dia. A gente nasceu para comer de dia. A gente nasceu para ter períodos de alimentação e períodos de jejum. A gente se privou de tudo isso e hoje em dia nem à noite a gente tem a escuridão. A gente fica com tudo aceso. Então a gente destruiu o nosso ritmo circadiano e esses reflexos com comida processada, comendo o tempo inteiro, não param de piorar a nossa saúde. Então, obesidade, se você enxergar como uma questão de achar a medicação certa para você, vai ser um fracasso. E aí não precisa nem ser só low carb, né, Moacir? Tem várias coisas que dá pra gente fazer antes disso aí, né, dessa mudança. É interessante essa colocação, porque eu uso no meu método de jejum intermitente, e o que você colocou é muito interessante, que o jejum intermitente é uma ferramenta muito interessante, não só para o emagrecimento, mas também para a sua qualidade de vida, para a sua longevidade. Já se demonstrou que a restrição calórica através do jejum aumenta a telômero, aumenta a sua longevidade, previne uma série de doenças. Então, é um hábito muito importante, não só para o emagrecimento, mas para a sua saúde. Mas as pessoas buscam o jejum e querem fazer o jejum com uma ideia estética, né? Para perder peso, para ir para a praia. Agora o verão está chegando, né? O projeto verão. Aí todo mundo quer fazer jejum intermitente. Isso é muito interessante porque ele precisa ter fases, né? Eu observo muito isso. Eu vejo muita gente tentando fazer o jejum intermitente. Viu na internet, é muito bom, aí quer fazer segunda-feira. E aí não está certo adaptado, né? Os carregadores de corpos cetônicos. A pessoa comeu carboidrato 20 anos, processado e ultraprocessado. Aí não tem carregadores de corpos cetônicos. Aí começa a queimar gordura, começa a produzir corpos cetônicos. Aqui, o acetato e o beta-hidroxibutirate, eles vão causar alguns problemas para você que tem esses carregadores. Então é preciso haver uma certa adaptação, é preciso mudar a matriz alimentar primeiro, é preciso reduzir esses processados, é preciso ir fazendo o jejum de forma devagar, porque senão é uma ferramenta que é interessantíssima
tanto para a saúde quanto para a estética, ela acaba se perdendo. A pessoa, mas eu tive uma dor de cabeça, nossa, quase me matou. Eu passei mal, comecei a tremer. Me deu um mau hálito horroroso. Aí, é claro, você perde, porque é o que você falou, é uma escada, né? Você tem que fazer, são fases. E uma intervenção para um emagrecimento sustentável, ela não deve começar, pelo menos a experiência que eu tenho, ela não deve começar pelo jejum. O jejum, ela vem numa segunda, terceira fase. É preciso uma mudança na matriz, é preciso uma questão mental, que é muito importante. Essa questão mental é muito importante. É o principal, porque as pessoas se sabotam. Eu recebo muitos pacientes que falam, olha, eu tentei fazer um jejum de 24 e um de tal. Eu falei, tá, mas faz quanto tempo? Não, eu só fiz 2. Eu quero fazer um prolongado. Entendeu? O que acontece? Você precisa ativar. Pensa que você passou a vida inteira sem pular uma refeição na vida. Os seus genes que fabricam, que aumentam a produção dos corpos cetônicos, eles estão adormecidos. Como a gente começa a restringir carboidrato para ter que usar mais gordura dos seus estoques, ou aumentar os seus períodos de jejum progressivamente, você vai ficando forte, você vai ativando essa expressão gênica da produção do beta-hidroxibutirato no seu fígado. Então, você precisa de tempo para adaptar, inclusive, os seus genes a esse novo estilo de vida que consiste em usar os seus próprios estoques de gordura, ao invés de precisar comer a cada 3 horas. Qual que é o problema? Se você escolhe mal o que você come, se é tudo processado, você está com a insulina alta, mesmo com caloria baixa. Então, aquela barrinha que te prescreveram que só tem 80 calorias, para ficar hipocalórica, o que acontece? Aquela barrinha tem aveia, ela vai fazer a sua insulina ficar lá no alto. A insulina farinha de arroz também? Pois é, farinha de arroz, aveia, tapioca. A insulina é o hormônio que manda no seu metabolismo se você vai poder queimar sua gordura ou você vai ter que comer de novo. Se a sua insulina estiver alta, ele vai falar assim, pessoal, fulana está com fome, precisa de mais energia para continuar trabalhando, mas eu estou alto, então nada de pegar o estoque dela. Tudo isso aqui está trancado. Você precisa pedir para ela ficar com muita fome e querer comer mais porcaria. Então, limpar a dieta é fundamental. O que eu vejo é que, como esses alimentos são... eu não sei como é que fala essa palavra em português, mas enfim, a gente está cercada por esses alimentos que são ruins. E, às vezes, esse é o único passo que a pessoa consegue dar, que é pular o café da manhã, porque, pelos estudos também, é o momento do dia, que todo dia a gente tem essa regulação, que a gente tem menos fome. E aí, só para te deixar com a pulga atrás da orelha, pessoal, para quem está assistindo, pensa que o sono, hoje em dia, é o único período que as pessoas ficam sem comer. É o maior período que você está em jejum e quando você acorda, o que acontece? Você não tem fome. Vocês já repararam nisso? Porque a fome, ela não depende tanto de quanto alimento você botou no seu estômago. Ela depende de hormônio. Se você aprender a controlar esses hormônios, você consegue fazer jejum, você consegue se livrar dessas porcarias que estão ao seu redor. Você só precisa de treinamento mental e disciplina. E aí a comida processada entra como um péssimo fator que piora. Por quê? Você está ansiosa para emagrecer para o verão. Você quer fazer jejum na marra. E quanto mais comida processada você come, piora a sua ansiedade, porque no cérebro a comida processada é inflamatória. Então a gente precisa limpar a sua dieta para você aguentar a sua ansiedade, inclusive, porque ficar em jejum, para pessoas que comiam de 3 em 3 horas, às vezes ficar do almoço até o jantar sem comer, já aumenta muito a ansiedade, porque a gente tem como fisiologia mesmo do jejum um aumento dos hormônios contrarregulatórios. Um deles é a noradrenalina. Noradrenalina alta aumenta a sua ansiedade. Então você precisa entender que não dá, às vezes não dá para você dar um passo maior do que a sua perna. Você pode tentar pular o café da manhã e tentar melhorar a qualidade da sua alimentação para depois, a partir daí, começar a fazer pequenos ajustes. Mas a ansiedade é um grande problema que eu vejo na prática para o jejum, porque o seu corpo aguenta sem dúvida. O problema é o seu treinamento mental, é a sua ansiedade. E eu acho que é isso que você também nota, né, Moacir? É interessante, você fez uma colocação interessante. Primeiro, com relação à expressão gênica, né? Essa adaptação, o nosso corpo é muito sábio, ele não vai ficar produzindo enzimas ou carregadores, ou seja lá o que for, à toa. Então, se você fornece um combustível, como é um carboidrato de alto índice glicêmico, que é energia pura,
né? Ele não vai queimar gordura. Para quê? Você já está fornecendo de 3 em 3 horas de energia para ele, então esses carregadores não são produzidos. Mas isso é interessante que isso acontece no contrário também. Olha meu exemplo, interessante, eu cortei o glúten já há alguns anos, eu era comedor de omeprazol, tinha uma gastrite horrível, quase morria. Era leite, eu tomava 3 litros de leite por dia e glúten, né, farinha de trigo. Então eu suspendi. Ok, ótimo, foi ótimo, não tomo mais omeprazol, mas volta e meia, você se permite, né, um alimento. Você não vai viajar para a Itália e deixar de provar pizza italiana, seria um pecado. Então, volta e meia, você se permite. Agora, nós fomos para Guarapari, esse feriado agora, aqui do Espírito Santo. Um abraço para todo mundo do Espírito Santo aí, um lugar lindo, maravilhoso. E lá tem uma empadinha maravilhosa, uma delícia. É gordura hidrogenada com farinha de trigo, glúten, altamente inflamatório. E altamente viciante. Sim, eu comi a empadinha, falei, se eu estou comendo empadinha, sem vergonha que eu sou, porque daqui a 40 minutos eu vou estar cuspindo fogo. Não deu outra, deu 1 hora, eu estava com queimação, uma coisa horrível. Então isso acontece ao contrário também, se você suspende o glúten, se você suspende o leite acontece muito isso. Você suspende o leite e derivados, e passa 1 ano, você toma leite, nossa, você vai passar um mal, por quê? Porque o corpo já não tem enzimas para quebrar aquela caseína de forma tão eficiente, a sua lactase já diminuiu, e assim sucessivamente. Então, tudo é uma questão de adaptação. Para o bem, eu estou querendo dizer com isso o seguinte, você se adapta com o bom, mas se adapta com o ruim também. Então, se você consome muito leite, muita caseína, muito glúten, você se adapta a absorver aquele nutriente, mesmo que ele não seja bom para você. Mas o contrário também acontece. Se você se adapta com o bom, o seu corpo a expressão gênica vai se adaptar com aquelas questões positivas que você escolheu para a sua vida. Inclusive neblina mental, que a gente usa o termo em inglês brain fog, pessoal. Você é acostumado a comer comida processada, você vive numa neblina mental que você não percebe o quanto ela é ruim. Então você acha que esse é o seu normal, você se acostuma a viver mal, a ter pouca disposição, pouca energia, sempre tá com dor de cabeça, você não sabe o que é. Igual aquele Manuelzão e Miguelin, né? Quando o Miguelin coloca o óculos e percebe que ele enxergou o mundo, ele não sabia que o mundo não era embaçado, porque ele nunca tinha usado óculos, ele vivia na roça. Então, a gente vive com a neblina mental sem saber que a gente pode ficar a alegoria melhor. da caverna do Platão, né? Faz exatamente isso. É a mesma coisa. Então, o que você precisa entender? Tirar a comida processada e aumentar o período em jejum, ao contrário do que você imagina que jejum dá cansaço, tal. Gente, pensa no passado. Vocês acham que o homem da caverna conseguia sair para caçar cansado, com sono? Indisposto, fraco, né? Tremendo. Ele não teria chegado até, a gente não estaria aqui, porque a gente precisa, o nosso cérebro, o nosso corpo está inteiro adaptado para o jejum. E o cérebro é um motivo especial para as pessoas que, mesmo com o peso ideal, com a saúde ideal, mantém protocolos de jejum, porque o aspecto mental do jejum, ele traz uma série de benefícios em disposição, raciocínio, memória, você funciona melhor. Por quê? Porque é uma questão, o beta-hidroxibutirato que a gente está falando, os corpos cetônicos, eles não são só um combustível alternativo, eles têm ação cerebral de estabilizar a membrana, eles diminuem a ansiedade. Tem muitas pessoas que procuram o jejum pelo aspecto mental, ele melhora o humor, ele melhora a sua ansiedade. Só que você precisa passar por um período ruim para chegar nos benefícios, como tudo na vida, né? O que é realmente significativo não é fácil. Então, esse período de adaptação, você pode se sentir muito pior, você pode ter a sua ansiedade pior, o seu sono pode piorar, você pode se sentir irritadiço, nervoso, inclusive falta de magnésio e sódio são os principais efeitos colaterais do início do jejum, porque você excreta, é a natriurese do jejum, né? Você excreta muito, você faz muito xixi, então ao invés de comprar aquele chá diurético, você pode economizar o seu dinheiro para quando for comer alguma coisa melhor e ficar em jejum, porque esse é o verdadeiro detox. Você vai começar aos poucos a desinflamar o seu cérebro e conseguir tomar melhores decisões. Por isso que as religiões adoram o jejum.
todas as grandes religiões orientam, pelo menos alguns períodos do ano, para que os praticantes façam o jejum para conseguir orar, meditar e desejar coisas melhores, pensar melhor, porque o jejum traz esse aspecto mental que a gente não pode esquecer dele. Só que não é fácil. Nesse mundo de neblina mental da comida processada, você vai precisar passar por um processo muito difícil de adaptação. E muitas pessoas param por aí, porque elas enxergam o jejum como uma pílula mágica. Ai, fulana fez um jejum prolongado lá, emagreceu 30 quilos, eu vou fazer igual. Não é assim, não é uma tecla, não é um jejum que vai mudar a sua vida. Inclusive, esse primeiro você pode esperar que vai ser um inferno, porque não é fácil jejuar, não é flores, né? A gente está falando aqui de coisas significativas para a sua saúde. Mas não é fácil. Você precisa de uma mente forte. E a gente precisa treinar a mente, porque nossa mente é mal treinada. A gente aprendeu que tem que comer o tempo inteiro e que ficar sem, você está com risco de hipoglicemia. Isso é uma cultura, um folclore popular que se alastrou, inclusive, na medicina e na nutrição. A gente tem estudo do século passado mostrando o que acontece com pessoas normais que não têm que emagrecer, ficando 30 dias em jejum, 60 dias em jejum. Elas não ficam hipoglicêmicas. Mas a gente aprendeu e virou um mito, um folclore. Se você não aprender com informação que o que você está fazendo é seguro, você não vai conseguir manter. E a gente só tem benefício de mudar a alimentação e de mudar o jejum, de mudar a frequência e a quantidade de alimento que você come, se você tiver uma mudança sustentada. E as pessoas querem para o verão. Então elas querem 15 dias cortar o carboidrato, aí vai chegar naquele, ou pior, na keto-flu, na fase de adaptação, que você vai se sentir a pior pessoa do universo, está mal-humorada, querendo brigar com o mundo. Aí você fala, putz, não, isso aqui não é vida, vou voltar a comer meus carboidratos e vou fazer vigilantes do peso, contar fruta 0 pontos. É uma opção, mas assim, ansiedade é o que atrapalha tudo. Todas as mudanças de vida são prejudicadas pelas populações mais ansiosas da face da Terra. Então, é uma questão de enxergar mesmo, para onde que a gente vai e o que a gente está buscando com as nossas mudanças. É muito mais fácil tomar uma medicação, mas o resultado da medicação é muito inferior a essas mudanças difíceis que você pode tentar fazer. É porque a pílula mágica, né, o medicamento, o suplemento, eu particularmente gosto muito de suplementos, porque eu tenho uma pós-graduação em ortomolecular, eu vejo muito efeito positivo com suplemento, gosto, eu também, uso. Também adoro. É interessantíssimo. Faz sentido. Mas as pessoas precisam entender que uma vez eu estava conversando com o Gabriel Azini, que a cereja do bolo é o suplemento. Exatamente. Então, eu quero emagrecer, o magnésio é bom? Pode ser útil. A vitamina D é bom? Pode ser útil. Mas você tomar vitamina D, tomar magnésio, tomar seja lá o que for, e continuar se entupindo de tranqueira, ele não vai fazer nenhum efeito. Ele é um adjuvante. Ele é Acabaram de perguntar aqui, ó, sobre o cromo. Acabaram de perguntar, essa pergunta é ótima para responder. O cromo para compulsão alimentar. Pessoal, o cromo pode ser super importante. Eu também sou super a favor de complementar o que está te faltando personalizadamente falando. Falar de suplemento aqui não é muito útil porque depende de cada um, do que está faltando para cada um. Agora, o que adianta você suplementar cromo? Você vai lá gastar o seu dinheiro na farmácia de manipulação com cromo e você acorda, come uma tapioca e no almoço você come macarrão. O trigo, o excesso de insulina, não tem como vencer isso. A insulina no seu cérebro sinaliza para o seu cérebro que você quer comer mais. Então, o peso de um hormônio, ninguém ganha de hormônio, pessoal. Se você não controlar os hormônios, você pode dar todos os suplementos que você quiser, você não vai conseguir lutar contra isso. É muito mais forte, porque a alimentação é o tempo inteiro. Você come 6 vezes por dia. Você vai comer 6 vezes errado por dia e vai achar que o cromo vai fazer diferença? Entendeu? Então, realmente precisa mudar o jeito que a gente encara todo esse processo de saúde. É exatamente isso. A pílula mágica ela pode ser muito perigosa, porque ela pode ser uma tábua de salvação, e muitas pessoas se valem desse tipo de estratégia, e é interessante para a indústria, é interessante para uma série de pessoas, mas não vai resolver o seu problema. A mudança de estilo de vida que não custa nada, é gratuito, é de graça, além de melhorar a sua questão estética, vai trabalhar e melhorar a sua questão da saúde. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Seja você diabético, seja você pré-diabético, seja você que quer emagrecer, quer perder peso,
Ou seja, você que não tem nenhuma dessas questões e também vai se beneficiar com a mudança de estilo de vida. Eu falo muito isso, que eu escuto muito as pessoas, umas gordinhas, outras nem tanto, dizendo que, não, mas a minha glicose está em 80, a minha glicose está ótima. Eu canso de ver isso. Glicose normal à custa de insulina alta. Está normal, mas vai fazer uma dosagem de insulina, ela está lá em cima. Não, e então, a gente tem estudos mostrando com trabalhadores japoneses, tudo que foi publicado há 20 anos, gente. A gente consegue antecipar o problema em 10 anos. 10 anos antes da sua glicose alterar, tem muita coisa para você fazer para não chegar nesse processo horroroso que aumenta o risco para um monte de problema. A gente não consegue resolver um problema enquanto não entender o que ele existe. E o problema de obesidade, diabetes, tipo 2, Alzheimer, ovário policístico, o problema é insulina. Tudo que você fizer que reduzir a sua insulina é uma boa estratégia. Então, que alimentação você precisa nesse caso? Você precisa comer menos dos macronutrientes que mais estimulam a insulina. Quais são eles? Carboidrato, é açúcar e pão, e bolo e massa. Quanto tempo você conseguir ficar em jejum também vai ajudar, porque nada é mais poderoso para baixar a insulina do que jejum. Então não dá para você comer 6 vezes ao dia se você tem qualquer um desses problemas que eu acabei de falar. É uma realidade, pessoal. A gente não comia assim. Faz 50 anos que a gente começou a comer assim e não para de atrapalhar a vida das pessoas, porque o problema é a insulina, não é a sua glicose. E o maior problema é que o seu médico só pede a glicose em jejum, ele não pede a insulina. Então ele não está vendo o problema antes dele aparecer. A gente está aqui repetindo 1000 vezes, porque o problema é a insulina. Se você não olhar, você não vai saber. É exatamente isso. Muito cuidado, porque eu canso de ver o magro sarcopênico. Mas eu sou magro. Aí aquele magro sarcopênico, que a sarcopenia é um problema tão sério quanto a obesidade, também traz uma série de problemas. Inclusive com a glicose, né? Porque inclusive com a glicose. Músculo, você não tem como usar a glicose que você comeu. O músculo é um órgão, ele não é só um órgão mecânico, ele é glandular, ele é um órgão glandular. E aí você vai avaliar, mas eu sou magro, a minha glicose está em 80, está tudo ótimo. Muitas vezes a insulina está alta, porque apesar de magro, está com a insulina alta. O magro diabético está cada vez mais comum. E principalmente esteatose hepática. Esteatose hepática não alcoólica virou uma verdadeira epidemia. Que é só chamar esteatose do açúcar. Só chamar assim. Esteatose da frutória, do açúcar. Você tem gordura no fígado? Por quê? Você bebe? Não, eu como açúcar. É isso. Resumindo. E é o início da síndrome metabólica, e é o início da maioria das doenças neurodegenerativas. Aumenta a chance de desenvolver câncer, e aumenta muito, não é pouca coisa, infarto e todos esses problemas que infelizmente afligem. Todo mundo preocupado com o coronavírus, né? Parece que acabou o diabetes, acabou o câncer, acabou o Alzheimer. Pois é. Não tem esse problema. Então, essa mudança de estilo de vida é necessária. E a pílula mágica, infelizmente, ela ainda não apareceu. Não existe. Ou se apareceu hoje, eu ainda não fiquei sabendo, mas infelizmente ela não apareceu. E eu acho que é essa a dica, o recado que a gente queria passar para o pessoal da live hoje. Pessoal, eu queria muito agradecer vocês. Seria muito gostoso, maravilhoso a gente continuar aqui, mas o tempo urge. E depois de um feriado as coisas se acumulam. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo que nós estamos gravando aqui, tentar colocar lá no YouTube e também colocar nas nossas plataformas de podcast, todas as plataformas de podcast, nós estamos lá também. Vou dar um espaço aqui para a doutora Maíra fazer as suas considerações finais, seus agradecimentos, e eu espero vocês na nossa próxima conversa. Doutora? Queria agradecer o convite, muito obrigada. É sempre muito feliz para mim poder falar para públicos diferentes, porque a nossa mensagem precisa ser um pouco mais poderosa do que a mensagem de que medicações vão substituir os bons hábitos. Então, se vocês quiserem compartilhar essa live com alguém que vocês acham que precisa ouvir e que tem chance de mudar a saúde, por favor, compartilhem. E o meu objetivo em redes sociais é justamente esse, é mostrar que, apesar de ser simples, não é fácil. Então, vocês vão precisar se cercar de boas opções de pessoas para se inspirarem no dia a dia,
para se manterem nesse estilo de vida. Porque à sua volta provavelmente não tem ninguém que pense igual a mim e ao Dr. Moacir. Então, redes sociais servem para isso. Elas são boas influências para a gente se cercar e começar a mudar nossos hábitos. Precisa repetir, precisa de consistência e de persistência. Então, cerquem-se de boas opções de inspiração de saúde que não são baseadas em medicamentos apenas. Se vocês quiserem, eu tenho um perfil que eu também falo, o mesmo conteúdo de saúde que o Dr. Moacir, é @dra.mairasoliani. E a gente pode combinar depois de passar uma live no meu perfil para o Dr. Moacir conversar um pouquinho mais com a gente. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Pessoal, muito obrigado, bom dia e até a nossa próxima conversa, hein? Tchau, tchau. Até lá.